Agora eu encontrei. Vamos lá? Jardineiro Deus, ele, como quem colocou a árvore em seu local, ele tem total poder para podar, para cuidar, até mesmo para cortar. Todo o poder sobre o seu crescimento, os seus frutos, a sua poda. Porque esse jardineiro, ele tem em suas mãos o poder da vida e da morte sobre a árvore. A árvore, as árvores, somos eu e você. O jardineiro, o mó, como eu disse, tem um propósito para cada uma dessas árvores. Não é confiar no processo, é confiar naquele que nos plantou para continuar. Amém. O fruto. Para vocês entenderem o que eu quero trazer em relação ao fruto, que é o nome da mensagem, o título da mensagem que eu escolhi. É tudo que você pensar. Cada filho é um fruto, a sua evolução pessoal, espiritual, milagres alcançados são frutos que vêm através do jardineiro, mas são seus, que ele dá para você. Todas as conquistas, bens materiais, seu ministério, relacionamentos, as pessoas que amamos, as pessoas que colocamos do nosso lado, são tudo frutos. Tudo que está relacionado com a árvore são seus frutos. Vocês pegaram aí comigo? Vocês entenderam o que eu quero passar disso aí? Okay. Vocês estão vendo? Eu escolhi uma mangueira que é o símbolo do meu estado, né? Estado das Mangueiras, o Pará. Então, você está vendo que dá para uma confundida entre os frutos e as folhas, não dá? Uma cobrança descomunal é feita à árvore quando ela não dá fruto. O que é imposto à árvore é que quando ela chega a uma idade, ela tem que dar fruto de alguma forma. Mas cada árvore tem seu tempo. Você já percebeu que tem árvores que são plantadas, demoram anos para dar frutos, outras até pequenininhas começam a desenvolver, mas para o jardineiro, nenhuma melhor que a outra. Todas ele plantou, cada uma tem seu propósito. Outra coisa que podemos observar, digamos que no fruto aqui do contexto da igreja, você às vezes tem 10 anos que você congrega num lugar e as pessoas começam, nossa, a pessoa não faz nada, não dá fruto, mas você está olhando de lá e você vai ver a mistura das folhas verdes com as frutas verdes. Mas o jardineiro, ele sabe do teu secreto. Aleluia. Ele sabe que você está cheio de fruto, só que o outro não vê. Mas o jardineiro, ele planta a árvore, ele cuida da árvore, ele é o Deus, como diz a Bíblia, de longe, porque ele vê tudo de um âmbito de todos os lados, como ele é o Deus de perto. Ele não é só o Deus de perto, como diz aquela música, é Deus de perto. Não, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é o Deus que está embaixo, ele é o Deus que está em cima. Ele é. Por isso, ele sabe que seus frutos não estão maduros ainda, ou que alguém olha de longe e vê que essa árvore está tem nada ali, porque se confunde. Mas ele sabe que você está dando fruto lendo a Bíblia, que você está dando fruto orando por alguém, que você está dando fruto conhecendo ele melhor. Aleluia. Você está dando fruto aconselhando uma pessoa que está em depressão. Você está dando fruto criando seus filhos, sendo educadores na sua casa, amando sua esposa, amando seu esposo.
Você está dando fruto. Por mais que o mundo não veja, o jardineiro, ele sabe quem é você. Glória a Deus. Os frutos nem sempre aparecem, mas certamente cada um deles mostram a glória do jardineiro que plantou você e eu. Amém. Glória a Deus. Ok. O fruto precisa exercer o seu papel. Ele estava verde, ele ficou maduro, só que tem uma hora que ele precisa mover. Vamos dar um exemplo disso aqui? Digamos que é um emprego. Há uns 8, 9 anos atrás, eu trabalhava em um café, sempre trabalhei num café no salão, no final de semana. Esse café fechou. E eu estava acostumada. Era um fruto para mim, eu estava acostumada, eu conhecia a clientela, eu sabia do trabalho. Só que o café fechou. O fruto foi arrancado de mim. Eu precisei, como provedora na época, eu precisei arrumar o trabalho. Aí eu fui do lado, literalmente do lado de uma padaria, que é a senzala onde eu trabalho hoje. Eu cheguei lá e rápido foi contratada. Mas, gente, pensa no inferno aquele lugar. O começo incomodava. O fruto foi arrancado de mim. Ele foi comido. Ele foi jogado fora. E depois, o que aconteceu? Morreu. Em todos os âmbitos da sua vida, nunca fica como está. Você está confortável. Às vezes está confortável no carro que você comprou. Aí, filha da mãe vai lá e bate o motor. Estraga uma coisa, compensa comprar outra. Você estava até acostumado, o seu carro era bom. Estava bom por dentro, a aparência dele estava boa. Deu um piripaque lá, você teve que trocar. Todas as coisas, todos os âmbitos, nunca fica como está. O fruto sempre é arrancado. Quando está no seu auge, bonito, melhor, ele é tirado e é inconfortável. A árvore não quer deixar o fruto ir, porque está bom ali. Só que o fruto precisa seguir o propósito dele. Então o fruto morre. E é triste e é desconfortável, porque nada dura para sempre. A árvore nunca está pronta para deixar o fruto ir. E aí a árvore precisa de tempo para engolir a situação, para se recompor da situação. A árvore precisa de um tempo de luto. A árvore precisa se adaptar para que ela possa avançar e esperar um novo ciclo e dar mais frutos. Aí vem aquela história. Às vezes a árvore humana é carregadinha de frutos bonitos. Só que no outro ano aconteceu uma coisa com a árvore e ela não está dando nenhum fruto. E aí começa as cobranças. O ano passado você fez. O que está acontecendo com você? Nada. Porque cada árvore tem seu tempo. Quando tudo parece perdido, lembra de algo que você perdeu agora? Pensa. Algo que te dói, algo que você... Quando tudo parece perdido. Pois eu sei que provado jamais eu serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Chore, lamente, adore
E o principal, creia. Com essa introdução, eu convido vocês para abrir a Bíblia comigo em Lucas 7. Vamos ler do versículo 11 a 17. Todo mundo pronto? Ok. Ressurreição do filho da viúva de Naim. E no dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com eles seus discípulos em uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único da viúva. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vocês entenderam? Pode ficar sentados. Senhor Deus adorado, obrigada, Senhor, pela tua presença desde quando nós chegamos aqui. Obrigada pelo momento, Senhor, na adoração. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tu deu, Senhor, de um ateu hoje ser evangelista. Obrigada, Senhor, por uma ovelha desgarrada, Senhor, hoje está falando do teu amor. Obrigada, Senhor, porque tu sabe tudo que tu fez nas nossas vidas e por isso te agradecemos. Peço, Senhor, me deixe lembrar de tudo o que nós estudamos juntos, de tudo que tu me mostrou. Deixa eu passar na tua casa. Me usa, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Amém. Bem, o cenário é o seguinte: o enterro, deveria ter ali com a turma da mãe, a multidão, né? A multidão do enterro, devia ter ali pessoas que gostavam do rapaz, os amigos dele, devia ter ali, isso eu conjecturando, tá? Pessoas que gostavam da mãe. Era uma tradição judaica que quando passava um cortejo fúnebre, você tinha que deixar tudo que você estava fazendo e acompanhar o cortejo, nem que fosse por uma curta distância. Então, por isso tinha muita gente. E é uma cidade pequena. Naim era uma cidade agrícola, bem pequenininha. Então, todo mundo se conhecia, né? Uns iam lá de curioso, outros iam lá porque não gostava da mãe dele, para ver agora se ferrou. Porque para ela, a situação, como eu creio que muitos de nós já sabemos, a mulher quando casava, nesse contexto, e ainda existe em algumas culturas, quando a mulher se casa, ela passa a ser propriedade, interesse e domínio da família do marido. Se o marido morre, é o filho mais velho que toma conta de tudo. Só que aqui não fala que a viúva tinha mais filhos. Fala filho único da viúva. Então a situação dela era muito precária. Possivelmente, ela ia ter até que passar fome ou viver a caridade de outras pessoas. Então, a multidão
que saía da cidade era a multidão que carregava a morte. Era a multidão que carregava a esperança perdida de uma pessoa. Do outro lado, vinha lá o poderoso Jesus Cristo de Nazaré, com a multidão seguindo ele. Ele tinha chegado, ele estava vindo de Cafarnaum, porque ele havia curado o servo de um centurião. Nota-se que Cafarnaum seria pelo menos 2 dias de distância de Naim. Mas aqui eu vou dizer para você, tem distância que separe o nosso Deus de nós. A Bíblia fala que não há altura nem profundidade. Nada nos separa do amor dele, não do nosso. O nosso é pequenininho. O amor dele por nós. Então ele devia ter caminhado 2 dias e a multidão seguindo. Conjecturando novamente a multidão que seguia Jesus. Devia ser curiosos, fariseus, saduceus, essênios, aqueles que cultivavam, que adoravam as leis, pessoas necessitadas, pessoas que estavam esperando mais comida, pessoas que esperavam, tinha gente de todo jeito, gente sem que fazer, estava tudo lá, seguindo a multidão que estava Jesus. Então nós tínhamos 2 multidões. A multidão que levava a morte, mas tinha outra multidão que carregava, que trazia vida, e vida em abundância. A multidão que saía da cidade trazia morte. A multidão tinha esperança para aquela viúva, mas a multidão que entrava naquela cidade era a multidão que trazia vida. A mesma vida que passa por nós hoje à noite. Aonde você pensou que morreu, aonde você enterrou, aonde está dentro do caixão, o Senhor vai passar no meu, no seu velório, daquilo que nós enterramos. E se Ele quiser, Ele pode dar uma palavra a respeito dessa situação. Amém? Ali no meio daquela multidão, tinha 2 filhos únicos. O filho único que trazia para aquela viúva desgraça e morte. Ou em ordem, morte e depois a desgraça. Mas o Filho único de Deus trazia para ela esperança. Aí, no versículo 13, diz o seguinte: Jesus vendo-a. Então Jesus viu. Jesus está vendo você. Ele está vendo a mim. Quando ninguém vê, quando ninguém faz, Ele vê. Às vezes nós estamos dentro do olho do furacão e aquilo nos envolve, o problema nos envolve, a dor nos envolve, e nós não conseguimos ver. Mas Ele vê. Tem horas que nós falamos: Senhor, será que tu não está vendo? A gente perde a paciência. Porque parece assim que a gente ora, que a gente chora, que a gente louva, que a gente adora, que a gente faz tudo certo. E o trem cada vez fica pior. E a gente fala: Senhor, será que tu não está vendo? Jesus me trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele vê.
no nome de Deus, não sei se eu vou pronunciar certo, é El-Roi, que era o Deus que viu Agar no deserto. É o Deus que me vê. El-Roi, é o Deus que me vê. Ainda no versículo 13, diz o seguinte: e Jesus compadeceu dela. Jesus compadece de nós. Sempre Ele tem compaixão de nós. Quando a gente pensa que não vai chegar mais, quantas de nós aqui já passamos aqueles milagres assim, às vezes de coisas simples, mas que vai mudar. Porque a gente fica tanto esperando um milagre grande, que a gente é tão ingrato que esquece de acontecer pelos pequenos milagres. Tipo, uma oração assim que você acha que nem... Senhor, deixa a gasolina durar até o posto. Não é não? Senhor, ó, eu não olhei minha conta não, mas deixa eu passar meu cartão aqui. Quem já não fez isso? Gente, eu já passei por situação de tirar coisa do carrinho. Glória a Deus, eu não faço isso mais, mas já fiquei de tirar. Morri de rir com o povo lá. E eu tirando. E aí passar o cartão de novo. Aqui nos Estados Unidos. E quando dava certo? Gente, eu vivi do bolso de Deus 5 anos, né, Vi? Vivi do bolso de Deus. Esse aqui eu falava assim: meu filho, levanta, você vai trabalhar. Não, mãe, meu pai é rico. Meu pai é rico, mano. E era. E ainda tirava onda, ainda não sei não sobrava um centavo, mas também nunca faltou. Então, por isso, essas pequenas experiências que nós vivemos, é que nós temos autoridade para falar. Ele faz, Ele vê, Ele se compadece. Lá na frente. Aí tem uma frase meio que insensata, a gente fala, mas isso é uma contradição, isso é um paradoxo, porque a cultura judia fala para chorar no enterro. É para chorar. Tanto que tinha as carpideiras, que ainda existe, né? Aquelas mulheres que eram pagas para chorar. Ainda em algumas regiões no Brasil, ainda existe em vários países. Eu estive pesquisando, as carpinteiras no Brasil ganham $200 por velório. São pagas para, nos interiores, assim, $200 e ela chora até Maria chegar com a lenha. Quem já ouviu essa expressão? Isso é coisa de baiana. Maria chegar com a lenha. Dizia para chorar. Aí chega, quebrando todo o paradigma. Chega lá a JC. Fala para a mulher não chorar, porque ela devia chorar. E ele é judeu. Que insensibilidade. Outra coisa que ele fez, ele tocou no caixão. Gente, a cultura judaica diz que se você tocar no morto, principalmente naquele contexto, não sei como é que tá agora, que eu vejo lá os judeus trabalham comigo, tudo comendo bacon. Não entendo, não. Aí, às vezes eu pergunto, ele fala, I'm no kosher. Tá bom. É tipo assim, eu sou católico, mas não praticante. Eu sou cristã, mas eu sou só assim, café com leite, igual meu marido. Mas ele tocou no caixão, ele quebrou outro paradigma. Porque Jesus não está interessado em coisas certa ou errada. Ele está acima de certo e errado. E quando ele vê a sua aflição, quando ele se compadece da sua aflição, ele não está nem aí para que ninguém vai falar. Ele não está aí para ninguém para falar. Nossa, ela foi batizada com o Espírito Santo, tem 1 mês que está na igreja. Ele não está nem aí para que ninguém vai falar. Que você começa a pregar, que você começa a aconselhar, que você se levanta. Porque quem levanta é ele, quem abate é ele. Ele não está nem aí para o que os outros falam. Viva o milagre de Deus. Outro dia,
quando eu comecei a fazer a técnica vocal para ajudar na minha voz, porque às vezes até falando eu fico rouca, e para poder às vezes cantar um pequeno refrão como eu fiz aqui, sem subir e descer, eu ouvi essa Mônica inventa coisa. Agora você vai ser cantora? Não tem mais o que inventar. Gente, eu fui curada. Só eu sei de onde Jesus me tirou. Só eu sei que Ele me prometeu. Ele me mostrou aquilo que eu vou ser. E eu preciso me preparar para ser aquilo que Ele disse que eu serei. Ele me apresentou a Mônica de 60 anos. Eu não sou ela. Eu não estou nem perto de ser o que ela é. Se vocês lerem o meu livro, você vai saber. Mas eu creio nele porque eu já vi coisas. Eu me encho de orgulho e de alegria. Hoje ali aqui na frente, eu sei de onde Deus tirou ela também. E eu sei só um pouco. Ela que sabe. E ela está aqui com autoridade, sabe? Liderando a gente no ministério de intercessão. E a gente dançava forró junto, né, Ali? Ô, trem bom! Hoje a gente dança aqui. E não é pouco, não. Eu não tenho vergonha de dançar para o meu Deus, porque eu não me convertia. Eu não me endireitava para ir para as baladas. Então hoje eu não estou nem aí se você falar que eu estou dançando. Eu não estou nem aí. Eu vou adorar o meu Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu imagino um pouquinho do que Ele me mostrou, para onde Ele vai me levar. Então a gente precisa se preocupar com isso. Da onde Ele nos tirou e para onde Ele vai nos levar. E o resto, desculpa a expressão, que se dane. O luto aqui, para não chorar, não é só morte, mas também morte. Mas todas as mortes de situações, de coisas, de esperança que você teve, que você não tem mais. Ele diz, por que Ele pode dizer, não chore? Porque Ele é o único que pode consertar aquilo que está errado comigo e com você. Ele é o único que pode chegar no velório e falar, não chore. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Nenhum tipo de velório. Às vezes é uma coisa material, às vezes você perdeu um anel. Perde um anel a mulher. Perde uma joia, mulher. Para ver. Quebra uma unha, que seja. Tudo que a gente, umas unhas que pagam absurdo nelas. Né, Cristina? A gente fica triste, fica não. Uma situação difícil. Então, Ele pode dizer, quando vocês chegaram aqui, a situação de mudança, né, Eduardo e Rose, de mudança, dá um luto, não dá? Dá uma tristeza nos primeiros meses. Não é? A Renata estava se adaptando com o trabalho, ele que chegou aqui há pouco, cada um de nós, em todas as situações, dá um. Mas Jesus pode falar, eu não posso falar para você, porque eu não posso consertar a situação, é melhor ficar quieta. Jesus pode dizer para você não chorar. Aí mais na frente, no versículo 16, diz o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando Jesus fez esses milagres de ressurreição, na época do ministério terreno dele, Ele ressuscitou todo mundo? Não. Foram algumas pessoas que Ele ressuscitou. Ele poderia ressuscitar todos os mortos que morriam naquela época? Podia. Mas Ele ressuscitou? Não. What is the point? Qual era o ponto disso tudo? O ponto era para apontar para algo muito maior. Jesus vê, Ele compadece, Ele faz algo. Parar aqui.
o ponto de Jesus ter feito aquela ressurreição? Ele tinha que mostrar para todo mundo que ele tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tinha que mostrar que aquilo ali era fichinha para ele. Ele podia fazer quando ele quisesse. As ressurreições daquela época estavam apontando para algo muito maior, que através da sua morte de cruz, ele tinha em suas mãos a chave da morte e da vida. E aí Paulo fala: onde está a morte? A tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. E se nós crermos com ele, vamos passar pela morte. A morte vai nos visitar, mas ela não vai fazer morada em nós. Vou repetir. A morte pode nos visitar, mas porque estamos em Cristo, ela não vai fazer morada em nós. Hoje podemos dizer: morte, não temos nada contigo. Você pode passar por mim, mas você não vai morar em mim, porque eu tenho uma promessa. E eu estou caminhando para ela. E aí, já no finalzinho, diz o seguinte: que Jesus fala o seguinte aqui já no final: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Só tem uma coisa aqui. Essa pequenina cidade de Naim, ela estava na Galileia, ela estava no norte, e a Judéia estava no sul. Ela tinha que se espalhar só ali, num lugar pequeno. Mas toda morte de nossos frutos precisa se espalhar. Por quê? Todas as nossas perdas precisam espalhar, porque nós temos muito ganhos, mais frutos vai vir, nós vamos aprender com aquilo ali. Aí vem a parte triste. E quando a morte é de um fruto, de uma pessoa que a gente ama, de alguém que realmente morreu, nós temos que crer que no último minuto, seja lá o que for, o Senhor arrumou um jeito de falar com aquela pessoa, daquela pessoa falar com ele. E Jesus fazer ali aquilo que não esperamos que façamos conosco, que a morte tenha só visitado aquela pessoa e que ela vai ressuscitar. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Então a gente tem que parar de julgar que um estava na igreja, que um não era crente, como disse o pastor Cláudio Duarte. A gente vai ter muita surpresa no céu, né? Gente que a gente fala: ué, você está aqui, essa daqui está aqui, essa piricrete. E aí tem gente que a gente vai falar: ué, cadê aquele pregador famoso? Tá aqui não. Tem gente que não suporta o outro. Gente, era eu. Tem uma intolerância com gente chonga. Mas Deus está porque botou uma chonga para me ajudar, para me abençoar. E eu tenho que morder a língua, e eu trabalho com ela 3 dias na semana, por várias horas. Ela mora de frente à minha casa. E Deus está quebrando, não, está me regaçando para eu ser tolerante. Porque só vai ter um céu. Por mais que a gente fique lá do outro lado, né? Mas só vai ter um céu. E aí, se esse sujeito vai para o céu, como é que eu vou fazer? Eu quero ir para lá também. Então vai ter que engolir, né? Vai ter que me engolir. Assim. Há 9 anos atrás, um fruto na minha vida morreu. E eu quase entrei
Eu quase entrei em uma depressão muito profunda. E Deus me tirou dela. Eu quase entreguei a minha vida, mas o Senhor passou no meu velório. Por isso que hoje eu estou aqui falando dele. Glória a Deus. Quando tudo parecia morto, o Senhor fez brotar algo no meu coração através de um sonho. Eu comecei a pintar um monte de coisa torta. Pastor mesmo tem uma pintura que era parece um Homem-Aranha, né, pastor? Um dia eu vou refazer assim, melhorzinho para você, pastor, eu prometo. Uns trem tudo, um homenzinho torto, da casinha torta. Eu nasci de novo. O Senhor ressuscitou algo que estava morto. E através daí vieram muitos frutos. Creia, continue. Mesmo depois de uma morte, com Cristo, sempre haverá uma nova vida. Obrigada pela oportunidade.